Bom, pessoal, já estou aqui no nosso arquivo de testes da camada de model, já estou na branch Route Delete Partner, que é para a gente poder fazer os testes unitários de integração para deletar um sócio do banco de dados, e vamos começar. Nós temos o nosso it, ele vai ser assíncrono, vai receber a callback, e vamos colocar uma descrição aqui testando delete partner, que é o que nós vamos usar em todos os its das outras camadas também. Segue a nossa estrutura, range, act e assert. Show. Aqui no nosso arrange, nós vamos na nossa camada de model. Eu vou fechar esse terminal por enquanto. Aqui o delete partner, ele faz a conexão no banco, ele usa o connection.execute para deletar um sócio baseado no ID. E no final ele retorna o affected rows. Então vamos copiar essa desestruturação aqui. Vamos criar o nosso sign-on.stub. De quem? Do nosso connection. E qual função? Do execute. Dá um resolves nele com o que a gente acabou de copiar. Ele não está definido aqui o affected rows, a gente põe um nele. Beleza. O nosso act, quem vai ser? Const, result, await, para aguardar ele resolver para a gente continuar. Delete, tá aqui. E ele espera um ID. Então a gente passa o ID 1. O sócio com ID 1 vai ser deletado do banco no nosso contexto aqui de teste. E os nossos asserts. A gente pode verificar que result to be equal a quanto? A 1, que é o que o affected rows vai retornar para nós quando ele deletar um sócio no banco de dados. E nós podemos verificar ainda se o result to be and, se o tipo dele é um number. Faltou um ponto aqui e ponto e vírgula. Beleza. Então já temos o nosso teste, vamos colocar um ponto only nele, ver se o nosso servidor está funcionando, está certinho. Então podemos rodar o nosso teste. npm teste e passou, testando camada de model, testando o delete partner. Vamos ver se esse valor aqui é igual a 10. Ó, deu falha, não passou. Por quê? Porque a gente está esperando que 1, que é o que está retornando, seja igual a 10, beleza? Então, com isso, concluímos o teste da nossa camada de model do delete partner. Então, agora nós vamos fazer o da camada de serviço. Vamos copiar esse it aqui para ficar padrão. Deixa eu remover esse ponto only antes. Copiar ele, fechar esse terminal, fechar esse arquivo de teste. Service. Vamos abrir o nosso escopo do describe, colar o nosso it e beleza. Seguindo a nossa estrutura da TPCA, act e assert. Aqui na nossa camada de serviço, o que a função delete partner faz? Ela segue a mesma ideia do update. Ela busca o sócio no banco de dados com o ID que a gente está passando para deletar, para ver se o sócio existe. Se ele existir, ele deleta. Se não, ele retorna um erro aqui de partner not found. Beleza? Então nós precisamos ter um stub do get partner by ID e do delete partner, que é quando ele vai deletar de fato o sócio que ele encontrou aqui em cima no get partner by ID. Bom que até abriu aqui, ó. O get partner by ID retorna um objeto com o sócio que ele encontra. Nós já temos isso no nosso mock. Então, dentro aqui da nossa service, a gente vai ter que ter um stub da nossa model, de qual função? Do getPartnerById, vou string aqui, e nós vamos dar um resolves em quem? Nos nossos mocks getPartnerById, que é o objeto que ele retorna lá. E, além disso, desse aqui, dando tudo certo, nós precisamos ter um stub desse delete partner daqui, que é o que ele vai deletar de fato o sócio do banco. E ele retorna o affected rows. Então a gente pode criar aqui, só que não é o affected rows daqui do connection, não. Aqui nós estamos criando o stub da função como um todo. Então é somente um número no final, que é o que ele retorna. Esse connection nós já testamos na camada de model. Então aqui nós vamos dar um enter aqui, sign.stub, model, de igual função delete, e nós vamos resolver ela com o valor de 1. Então, beleza, nós já temos os nossos dois stubs, e agora nós vamos realizar a ação. Aqui na camada de serviço, ele espera um ID no parâmetro. Então, a gente vai passar esse ID aqui no nosso act. Const, result,
Vamos aguardar ele resolver, chamar nossa service, passar o delete e passar um número para ele que é o do ID. Beleza. Se ele deletar, der tudo certo, o que que nós vamos ter no final? Esse objeto aqui. Então, nós podemos verificar o tipo, a message e o status. Eu vou até copiar essa mensagem aqui para a gente colocar no nosso expect. Aqui a gente pode verificar se result.type to be equal a null. A gente pode verificar se o result.message é to be equal ao que eu copiei, a esse sócio deletado com sucesso. E podemos verificar ainda se o result.status to be equal a 200, que é o que ele vai retornar num caso de sucesso. Vamos abrir o nosso terminal aqui para a gente poder fazer o nosso teste. Vou colocar um ponto only. Deixa eu ver se eu removi aqui na camada de model ponto only. Removi. Beleza. Então podemos limpar aqui e dar um npm teste. Ó, passou. Testando camada de serviço. Ó, passou. Testando camada de serviço. Testando delete partner. Então já está funcionando. Aqui vamos colocar o status 400. Vamos dar um npm teste e ele tem que falhar. De fato, falhou, porque a gente está esperando que 200 seja igual a 400, mas não é, é 200 mesmo. Então, npm teste, só para a gente confirmar, está passando certinho. Então, vamos construir agora o teste da camada de controller para deletar um sócio. Então, continuando, pessoal, vou remover esse ponto only aqui, copiar o nosso it, fechar, abrir o nosso teste da controller. Colocar o switch aqui, boa. Testando delete partner, camada de controle. Seguindo a nossa estrutura. Aqui dentro do arranjo, na controller, a gente precisa do rec, do res e da service. Então, a gente vai criar um const res, que vai ser um objeto, const rec, que vai ser outro objeto. Aí o sign, minto, o res.status recebe o sign stub. Stub.return this. Beleza? E o res.json vai receber o sign.stub também. Beleza. Aqui dentro do REC, a gente precisa enviar, se a gente vier aqui dentro do controller e verificar o delete, ele puxa o ID do Parança. Então, a gente precisa enviar ele aqui para a gente conseguir executar ela lá da maneira certinha. Então, um objeto com a chave ID e pode ser o ID 1. Aqui na controller, a gente verifica que ele usa a service do delete partner. Num caso de sucesso aqui, deixa eu fechar esse terminal. Num caso de sucesso, ele vai retornar esse objeto. Então, a gente pode copiar ele aqui, vir para o nosso teste e criar um stub da nossa camada de serviço. De qual função? Delete partner. Vamos dar um resolve nele e colar o nosso objeto aqui. Sócio deletado com sucesso. E beleza. O nosso act vai ser na controller. Então, await controller. Aqui a gente não usa o const response ou result, porque a gente vai verificar direto o res. Então, a gente executa, delete partner e passa o nosso ID, mimp, passa o rec e o res. O ID já está dentro do params ali que ele vai desestruturar lá no delete partner. E aqui no assert a gente coloca o expect de quem? Do nosso res status. E pode verificar to have been called with. Estou fazendo daquela outra forma para vocês verem que funciona da mesma forma. Então, status 200, expect res.json to have been called with com quem? A gente vem no controller e verifica um objeto com a chave message, que é essa aqui, ó. Copiar ela e passa ela aqui. Eita, colou duas vezes aqui. Então, show demais. Dei um format e está aqui o nosso teste. Vamos adicionar um ponto only aqui, abrir o nosso terminal, limpar ele, conferir o servidor, está funcionando certinho, e vamos rodar o nosso teste. npm teste e testando camada de controle, testando delete partner. Está funcionando certinho. Vamos fazer um teste aqui, sócio deletado, tirar esse com sucesso, limpar aqui e rodar de novo. Agora ele tem que falhar. Ó, beleza.
Falhou, deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Boa. A gente está esperando que ele tenha sido chamado com um objeto, com a chave message e com a mensagem sócio deletado. Mas, na verdade, ele foi chamado com o objeto, a chave message, sócio deletado com sucesso. Então, nosso teste está funcionando certinho. Vamos garantir para a gente construir o nosso teste de integração. Beleza. Então, com isso, concluímos mais um teste unitário aqui e bora para o nosso teste de integração. Vamos fechar o nosso terminal aqui, subir, remover o nosso ponto .only aqui, copiar esse it, fechar esses arquivos e vamos para o nosso de integração. Colar nosso it aqui, abrir um objeto, parênteses, ponto e vírgula. Segue a nossa estrutura do arrange, do act e do assert. Eu estou colocando esses três comentários aqui em todos os testes, pessoal, porque é uma maneira da gente simplificar o teste e resolver quebrar ele em três partes e resolver cada uma por vez para ficar mais fácil de entender e até para a gente não se perder durante o desenvolvimento dos testes aqui. Dentro do nosso arranjo, no teste de integração, a gente precisa resolver quem? A nossa controller. Então a gente vem, copia o nosso objeto de retorno e cria um stub da nossa controller, ou da nossa service, para que a controller funcione corretamente. Delete partner, ponto resolves, e cola o nosso objeto aqui, dá um format, beleza. O nosso act aqui vai ser quem? Aqui a gente precisa do response. Response await, a gente usa o chai.request, passa para ele o nosso app. E aí, qual que é o método aqui que a gente está usando? O delete. E aí, qual que é a rota? A rota é barra clue, barra partners, barra ID. Que se a gente vier aqui dentro do nosso routes, o nosso delete espera um ID dinâmico, que é o que a gente está deletando. Então, passamos aqui. Nesse caso, a gente não precisa enviar nada no bar, é só para deletar. Aqui no nosso expect, a gente pode verificar se o nosso response.status to be equal a 200 e expect response.body to be equal. Nesse caso não vai ser equal, lembra daquele erro que a gente teve aquela hora? Então vai ser to be deep equal, para ele verificar em profundidade. E aí, se a gente vier na controller e verificar, ó, ele retorna um objeto message com a chave que o sócio foi deletado com sucesso. Então a gente copia isso aqui, abre um objeto e cola ele aqui. Dá um format e vamos adicionar um ponto .only. Eu acho que eu removi o daqui, boa. Então, ponto .only. Em tese, nosso teste está concluído com sucesso. Vamos rodar aqui para a gente ver. Ó, teste de integração, get, post, put, delete, deletando o partner. Então tá funcionando certinho. Vamos trocar esse aqui para 404. Vamos rodar o nosso teste para ver se ele vai falhar. Ó, falhou, porque a gente está esperando que seja 200, que 200 seja igual a 404. Que é aqui, que 200, que é o que está vindo aqui no response.status, seja igual a 404. Mas não é, é 200 mesmo. Então vamos voltar aqui e roda o npm teste novamente e finalizamos mais um teste de integração.